Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal CRB Minha Paixão. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante, né? Trazer aqui a coletiva do treinador Barroca, né? Novo treinador do CRB. E antes de o CRB procurar o Barroca, né? Surgiu o primeiro nome, foi, você tá vendo aí na tela aí, né? Do Anderson Moreira, isso mesmo. Mas o Anderson Moreira recusou a proposta do CRB, segundo informações, e o CRB procurou, né? O CRB procurou o Barroca. Então, para trazer aqui no canal para você ficar bem informado, né? O nome que o CRB procurou, mas recusou, né? Vou trazer a coletiva aí do Eduardo Barroca, mas também falar sobre o Atlético Paranaense interessado no Anselmo Ramon. Lembrando que teve uma proposta também do Fortaleza, né? Que teve a proposta do Fortaleza, o Anselmo recusou a proposta do Fortaleza, ficou no CRB e dessa vez, segundo informações aí de lá do Paraná, né? Que o Atlético Paranaense tem interesse aí no Anselmo, mas não chegou nada oficial para o CRB. Até o momento ele faz parte da equipe regatiana, tá no CRB o Anselmo. Então, como é que é o interesse aí da equipe do Atlético, né, no Anselmo Ramon? Seria uma boa saída do Anselmo, ele que vem praticamente caindo de rendimento, né? Que antigamente a gente sabe, era amor e depois chegou a ser um ódio do, né, torcedor regatiano ali pedindo a saída do Anselmo, depois que perdeu aquele pênalti contra o Fortaleza. Então, comente aqui no canal, o que você acha aí? O Anselmo tem que sair do CRB ou ele tem que ficar? Lembrando que o CRB vem perdendo peça importante, né? Saiu aí o Léo Pereira, né? Já foi anunciado lá no Vitória. Tem essa procura também do Remo, né? Interessado aí no GG. Será que ele fica ou não? Então é complicado. Lembrando, duas contratações já no CT do Galo treinando. Fernando Henrique, né? E também o Anderson Jesus, já na equipe regatiana aí no CT treinando. E também trazer imagem aí, né? Do Mikael. Você tá vendo a imagem aí do Mikael? Né? Perdeu bastante peso o Mikael, né? Então, isso mostra que ele está focado aí para essa Série B, vestindo a camisa regatiana aí, o jogador Mikael, que praticamente jogou muito no esporte. Então, quem sabe ele volta a jogar aquele futebol como era antes, né? Então, boa sorte aí, Mikael tem essa vontade de fazer nome com a camisa do CRB, né? Então, vamos aguardar sobre esse Mikael aí de 2025. Será que vai encaixar ali no CRB? Então, vamos aguardar, né? Ressaltando. Então, e também essa novela do GG, que a gente não sabe, né, se ele fica ou não, mas que tem sim esse interesse aí da equipe do Remo em levar o GG. Mas vamos aguardar, desenrolar aí dessa conversa aí com o GG, né? Da coletiva aí do Eduardo Barroca falando como novo treinador regatiano. Boa tarde, Barroca, seja bem-vindo. O presidente citou aí, né, o grupo que já tem nesse momento e tem expectativa de que você extraia, além do que já foi extraído desses jogadores. O que você conhece desse elenco e qual a sua perspectiva com esse grupo? Bem, boa tarde. Primeiro, expressar o meu prazer de estar aqui. É sempre uma responsabilidade muito grande quando a gente recebe esse tipo de convocação para um clube desse tamanho e a gente espera corresponder a essa expectativa com muito trabalho, com muita dedicação e, obviamente, lutando para entregar os resultados que todos esperam da equipe. Antes de responder, eu também queria fazer uma deferência aqui ao meu colega que estava antes de mim, ao Humberto. É um profissional que eu tenho um respeito grande. Humberto já me substituiu em outros clubes e é a primeira vez que eu estou substituindo o Humberto. A nossa vida é assim. Então, presidente e torcida, acho que a minha primeira missão aqui a curtíssimo prazo é tentar aproveitar as coisas boas que o trabalho do Humberto deixou aqui. Evidente que nem todas as expectativas estavam alcançadas, mas eu conheço bem o trabalho do Humberto, sei que é um trabalho que deixou coisas boas que eu preciso aproveitar. E, obviamente, eu tenho minha forma de trabalhar, de pensar o jogo, de pensar o futebol. E, a partir de hoje, eu sou o responsável por tudo que aconteça dentro de campo com relação à equipe do CRB. Você me perguntou sobre o elenco, eu trabalhei com diversos jogadores do elenco em clubes diversos, né? Conheço muitos jogadores por trabalhar junto, outros jogadores por enfrentar, a gente que está aí há muitos anos trabalhando, a gente enfrentou os jogadores e conhece, e outros jogadores por ver de longe. Então, assim, eu entendo que o CRB tem uma base bastante importante, tem uma base boa. O CRB tem
um centroavante que qualquer clube, inclusive de Série A, gostaria de ter. O CRB tem um goleiro que vem há 2 anos com um nível de consistência de rendimento muito alto. O CRB tem jogadores experientes, jogadores com acesso. Eu mesmo conquistei um acesso com o Bahia junto com o Danielzinho, né? Já trabalhei com o Matheus Ribeiro e outros no Avaí. Conheço bem GG na sua juventude, trabalhou comigo no Botafogo. Conheço alguns jogadores bem de perto e tenho uma confiança muito grande que a base desses jogadores, a base dessa equipe, pode nos dar uma sustentação importante. A Série B é uma competição longa, são 38 rodadas, é uma competição difícil, é uma competição que ao longo dela, pelas minhas experiências, acontecem oscilações, e é muito importante a gente buscar começar bem, é muito importante a gente construir uma base sólida de procedimento, de forma de jogar, para que a gente consiga ter essa sustentação durante todo o período da competição. Como eu falei, é uma competição longa, uma competição difícil, mas eu tenho muito otimismo que o CRB tem todas as condições de conseguir o êxito que o clube deseja tanto, que é passar para a Série A. Barroca, boa tarde, seja bem-vindo ao CRB, desejo a você boa sorte nesse trabalho. Eu te pergunto o seguinte, né? Você chega num clube onde conquistou o tetracampeonato recentemente, Humberto Lousa, né? Mas o desempenho, os resultados não eram satisfatórios. Aí eu te pergunto, como treinador, qual é a relação, até que ponto é aceitável essa questão de resultado e desempenho? O rendimento, a gente que trabalha na prática com futebol, a gente se baliza no rendimento, que são os pontos que a gente consegue controlar. A gente entende que quanto melhor a equipe joga, quanto mais vezes a equipe joga bem, quanto mais vezes a equipe se impõe diante do adversário, a equipe joga de uma forma protagonista, a gente sempre vai estar mais próximo de vencer. Nem sempre isso acontece. A gente já tem diversos exemplos de equipes que se defendem ali o jogo todo e de repente uma bola no contra-ataque chega lá num gol de empate ou num gol de vitória. Mas a gente vai buscar o tempo todo fazer com que a equipe tenha um rendimento alto, que a equipe busque sempre jogar para vencer, busque sempre jogar para ser protagonista. O CRB é uma equipe que é protagonista total na sua região, é uma equipe que vem ao longo do tempo na própria Série B, e eu sei porque enfrentei algumas vezes o CRB e sempre foi muito difícil, muita dificuldade de jogar aqui contra o CRB. O CRB é uma equipe que tem força em casa porque tem uma torcida que comparece, que faz a diferença, então muito importante para a gente fazer esse fator casa jogar a nosso favor, e para isso a gente como equipe precisa dar essa resposta ao torcedor. O torcedor de grandes equipes funciona muito assim, ele reage ao que ele vê dentro de campo, e a gente que está ali trabalhando dentro de campo, a gente precisa dar essa confiança ao torcedor de que é uma equipe que vai buscar as vitórias, que vai buscar o protagonismo, e a gente vai trabalhar para tirar isso dos jogadores. Eu confio no grupo de jogadores, eu conheço alguns deles, outros com certeza eu vou extrair o máximo para que eles consigam dar esse resultado, que eles consigam trocar essa energia com o torcedor, que o torcedor quer tanto, para que a gente no final consiga o êxito que o clube tanto deseja. Barroca, boa tarde, seja bem-vindo. O presidente já falou que no ano passado o CRB tentou a tua contratação e agora em 2025 consegue fechar. Primeiro, como foi fechar de forma tão rápida, como o próprio presidente adiantou, e o que é que te fez diferente da outra vez fechar esse negócio agora para 2025? Seja bem-vindo. Obrigado. Na outra vez que a gente conversou, eu estava apesar de não estar trabalhando, eu tinha um outro compromisso fora do futebol, familiar, e que eu estaria com o meu foco dividido, e assumir uma responsabilidade desse tamanho com foco dividido não faz sentido nenhum, né? Dessa vez estava totalmente disponível, estudando todos os campeonatos estaduais, participei do Campeonato Paulista com o meu último clube, acompanhei de perto outras competições, e depois que saí do meu último clube fiquei acompanhando bastante, me preparando para a oportunidade. Quando o presidente me contactou junto com a Ari ontem, já era um desejo meu em algum momento trabalhar aqui no CRB. Era uma das equipes que eu tinha muito desejo de conhecer. É a primeira vez que eu estou trabalhando aqui no estado, já trabalhei em outras equipes aqui do Nordeste, e sempre fui muito feliz no Nordeste, nas equipes que trabalhei. Então, na hora que eles entraram em contato, eu não tive a menor dúvida que esse era o lugar perfeito para eu iniciar uma competição tão importante, tão difícil que era a Série B. Então, a nossa conversa foi muito rápida, principalmente pelo meu desejo de estar aqui. Hoje
próximo da hora do almoço, já estava aqui. De ontem para hoje eu praticamente não dormi, porque a gente se falou de noite e eu sou do Rio de Janeiro, tive que organizar minha vida ali rapidamente, organizar a mala, mas ontem mesmo já comecei a trabalhar, analisar o elenco, montar o treinamento de hoje, estudar os adversários, estudar o calendário. Meu voo veio cedo para cá, eu praticamente não dormi, de verdade dormi 1h30 de ontem para hoje, e estou aqui bastante motivado para começar a treinar e trabalhar já hoje com os jogadores. Barroca, seja bem-vindo ao CRB, bem-vindo ao Alagoas. O Humberto Lousa, que estava aqui, ele tinha um estilo de jogo semelhante ao seu. Claro, cada um tem sua característica, mas ambos com questão de posse de bola. E com o elenco que ele tem na mão, não conseguiu performar justamente por conta de falta de força no meio campo. Como você enxerga essa mudança de comando e você chegando com as mesmas peças com um problema que já existe dentro do CRB? Eu tenho entendimento que controlar o jogo, a gente estava conversando aqui um pouquinho mais cedo, passa por 3 caminhos. Um deles é buscar sempre ter mais a bola do que o adversário, porque você com a bola está mais próximo de fazer gol. O segundo ponto, que eu tento sempre buscar com as minhas equipes, é sempre tentar fazer com que o jogo aconteça mais próximo do gol do adversário do que no meu. Então, não faz muito sentido para mim ter mais a bola se essa bola está muito no campo de defesa, ou está com o meu goleiro, ou está no pé dos meus zagueiros. É tentar fazer com que esse jogo aconteça sempre mais próximo do gol do adversário do que do meu. Muitas vezes até sem a bola, controlar o jogo sem a bola, que é pressionar o adversário alto, manter a bola próximo do pé dos zagueiros, dos volantes deles, para que a gente possa roubar essa bola e já fazer o gol. E o terceiro elemento que na minha forma de enxergar futebol faz uma diferença muito grande para a gente no final ter a ciência que a gente controlou o jogo e foi superior, tem a ver com as oportunidades criadas. Então, chegar no final do jogo e ter o entendimento que a nossa equipe finalizou mais, cruzou mais, criou mais chances de perigo, o goleiro do adversário foi o melhor em campo, a gente teve mais bola parada, escanteio, falta lateral. Juntando esses 3 cenários, são os pontos que eu vou sempre exigir da minha equipe para que a gente busque excelência, para que a gente seja sempre melhor do que o adversário nesses 3 pontos. E aí, respondendo até o que o colega anteriormente me perguntou, isso não é certeza que vamos ganhar o jogo, mas são diretrizes que a gente vai sempre buscar para que a equipe tenha protagonismo e saia vitoriosa em consequência de bons rendimentos. Barroca, seja bem-vindo, boa tarde. Você tem uma semana para estrear numa Série B, né? Um adversário que você já conhece. Você esteve, né, já lá pelo Avaí, o adversário é a Chapecoense. Como é que você imagina, pelos acessos que você teve, o acerto de uma Série B para um acesso? Ele é do começo? Como é que tu projeta esse acesso? É claro que a competição está começando, mas o que você tem de elenco também, o que é que a direção vai te apresentar, porque o que a torcida cobra é esse acesso. E você chega numa equipe que tem história em uma Série B. O pessoal está, a torcida, ávida, esperando um acesso. Como é esse teu planejamento? A excelência nessa competição ela passa em vários segmentos, né? Primeiro que é muito importante que o triângulo direção, comissão técnica e atletas ele esteja no mesmo caminho. E em volta desse triângulo é muito importante que o torcedor, que é o motivo central da gente estar aqui, que o torcedor se identifique com essa equipe. O torcedor que torce para o CRB, ele nunca vai deixar de torcer para o CRB até nos momentos difíceis. Mas o meu desejo é que o torcedor do CRB se identifique com essa equipe, goste de ir para o estádio para ver essa equipe jogar futebol. Independente de vitória, empate ou derrota, que ele entenda que essa equipe o tempo todo vai jogar com uma identidade que os represente. Esse é o meu maior desejo como treinador, mostrar isso aos atletas. A competição é longa, a competição é muito importante que você inicie da melhor forma, por isso que a gente está falando aqui que montar esse alicerce inicial é muito importante. Eu, como treinador, tenho uma identificação muito rápida daquilo que a equipe precisa a curto prazo, de manutenção do que vinha sendo feito de bom, ajuste a curto prazo para que a gente consiga os bons resultados já no início. A gente, em conjunto, direção, comissão técnica e atletas, que a gente vá criando a nossa identidade de trabalho. Isso é muito importante, porque com certeza nos momentos de oscilação é isso que vai dar sustentação, né? E que a gente tenha convicção de como a gente quer construir essa campanha e como a gente quer construir esse êxito no final, né? Então, a gente já conversou desde o primeiro momento que a gente quer fazer um trabalho de construção, respeitando a história do clube, respeitando aquilo que o torcedor do CRB e que esse clube aqui tem de cultura, para que a gente siga nesse caminho,
mostre o tempo todo isso para os jogadores, faça as cobranças necessárias, faça as correções necessárias no percorrer, para que a gente, no final, comemore o êxito. Professor, tem já a estreia, né? O Rogério, inclusive, falou aí, né? Que tem uma semana aí para poder se planejar, para poder treinar, trabalhar com o grupo, né? Pouco tempo, mas no próximo jogo o senhor já espera que o time tenha um pouquinho aí da sua cara, que você espera para essa estreia, e quão importante ter um bom resultado logo de início. Eu já espero que depois do treino de hoje a gente já saia melhor do que entrou no treino. A minha cobrança hoje já vai ser para um crescimento já desde a primeira sessão de treinamento. Já estamos, né, Ari, com o planejamento da primeira semana totalmente fechado, desenhado, e já estou mapeando até com uma certa profundidade o adversário. Coincidentemente, acompanhei os 2 jogos de finais do Campeonato Catarinense, assisti os 2 jogos de Avaí e Chapecoense. Tenho uma ideia inicial, mas agora vou me aprofundar. Vou de cabeça nessa semana no conhecimento aqui do nosso grupo, com a ideia daquilo que a gente pretende iniciar a competição e do conhecimento do adversário. E dia a dia, e trabalhando, cobrando e tendo feedback dos jogadores para que a gente chegue muito pronto, chegue nas nossas melhores condições para o jogo de estreia. Minha pergunta agora é para o Ari, diretor de futebol. Ari, boa tarde. O CRB sofreu algumas baixas, né? Alguns jogadores de saída. Queria saber de você, vai começar a competição mais importante do ano para o Clube de Regatas Brasil. O que é que ainda se espera para o departamento de futebol de chegada de reforços? E queria que, se você pudesse comentar sobre essa questão que surgiu recentemente, ainda hoje, do Anselmo, esse interesse do Atlético Paranaense. Chegou alguma proposta para o CRB? O CRB já recebeu algum contato? Boa tarde. Boa tarde. Se tratando de reforços, estávamos com alguns atletas, sim, na mira, só que quando há uma mudança de comando, né, tem que entender qual é o modelo de jogo do treinador, se encaixa no modelo de jogo dele, se está adequado ao que ele quer também. Então, dentro disso, a gente vai parar, como ele acabou de falar, daqui para segunda-feira a gente vai sentar, vai conversando, vai ajustando. Ele precisa ver o que nós temos de material humano, e aí a gente vai conversando durante o dia. Nós temos até o dia 11, a janela está aberta até o dia 11, e até lá a gente vai definir aquilo que for melhor para o CRB. Eu sempre tenho falado isso. O que for melhor para o CRB, nós vamos fazer. O que dá para fazer, o presidente está dando todo o suporte necessário, ele está assinando e endossando aquilo que a gente vê como o melhor para o clube, então a gente vai fazer. Com relação a especulações de atleta, o Barroca também acabou de falar, o Anselmo, até clube de Série A, gostaria de ter ele. Então, eu estou te respondendo porque você me fez uma pergunta aqui em uma coletiva, mas eu não costumo responder especulações nenhuma. Imagina eu estar toda hora me pronunciando de uma situação, fulano quer GG, fulano quer Léo, fulano quer Anselmo. Eu não vou trabalhar e vou ficar dando explicação toda hora com algo que não existe. Na hora que chegar um papel, um contrato, o Anselmo tem uma multa, como qualquer outro jogador tem multa, chegar a gente senta e conversa. Simples assim. Mário, boa tarde. Recentemente você esteve lá na Gazeta com a gente e você fez uma meia-culpa também na questão do elenco. Falando nessa questão de reforços, quanto assim você pretende aportar ainda? Você tem noção de quantos jogadores o CRB ainda pode contratar? Não precisa falar posições, mas quantos jogadores ainda o CRB pode buscar no mercado para fornecer para o Eduardo Barroca que está chegando agora? Bom, primeiro, quando a gente fala sobre uma meia-culpa de análise de saída de jogadores, se você traz alguns jogadores no início do ano e com 3 meses você está tirando, você entende que esses jogadores não performaram o suficiente. Isso faz parte do futebol. Então essa meia-culpa é de análise como um todo. E eu não estou colocando a responsabilidade em cima de mim, de todo mundo, de todo um grupo, que respaldou, que orientou e sugeriu, e a gente traz. A gente sempre traz jogadores que a gente entende que venham a jogar e serem protagonistas. Alguns vão performar, outros não irão performar. Isso faz parte do futebol, é também natural. Então esse ciclo de idas e vindas haverá no futebol sempre. Temos agora uma nova janela de oportunidade, temos até o dia 11. Com a chegada do professor agora, ele precisa entender também quais são as necessidades dele, de acordo com o que ele também trabalha, da forma que ele joga, ele tem que conhecer o elenco. Então hoje seria de forma extremamente precoce. A gente está dizendo, sai mais 1, sai mais 2, chega mais 3, chega mais 4. Vocês já sabem quem saiu, vocês já sabem quem chegou. Esses aí são notórios, são públicos. Então a gente já tem os elementos que chegaram. Você já tem Fernando Henrique e já tem o Anderson Jesus. Esses chegaram agora, são novidades. Eu mesmo não conheço nenhum dos dois ainda, vou conhecer hoje também.
Os que saíram, vocês também já conhecem os que saíram. Então não há que se falar. A gente agora vai entender com uma nova chegada do treinador, com a chegada dele, ele entender esse novo elenco, ele conversar com o Ari para discutir aí se existe mais necessidade pontual de algum outro setor. De repente, o que ele enxerga hoje é diferente do que o Humberto Lousa enxergava uma semana atrás. O que ele entende como necessidade hoje para ele no modelo de jogo de hoje pode ser diferente do que Humberto Lousa pensava há um dia atrás. Então, de fato, temos que ter o equilíbrio necessário de deixá-lo trabalhar junto com o Ari para que me apresentem na segunda-feira um relatório do que eles enxergam, do que eles entendem como necessário, para que a gente possa tomar as providências. Dentro das condições do CRB, faremos tudo e todo possível para atender as demandas necessárias para fazer uma Série B extremamente forte e brigar pelo tão sonhado acesso. Que esse é o motivo de estarmos sentados aqui hoje, é o motivo de termos mudado também o comando técnico, é o motivo do Ari estar aqui, para que Ari você possa trazer para a gente o seu terceiro acesso, que a gente busca isso de você. A responsabilidade, como você disse no início, é grande, sua responsabilidade é grande, é a responsabilidade para a nação inteira. Então, para isso que a gente está comandando, eu acho que é o grande desafio que você tem aqui, a gente dá uma condição necessária e a gente, no final do ano, está comemorando esse acesso. Para isso ele veio, mas a gente tem que ter o equilíbrio necessário de entender o que a gente pode fazer e o que ele precisa que seja feito.